Acadêmicos Agro, bem-vindos a mais uma aula de experimentação agrícola. Na aula de hoje nós vamos falar sobre análise de variância, mas para experimentos que estão montados em DBC, que é o delineamento em blocos casualizado. Na aula da semana passada a gente discutiu as características de um delineamento em blocos casualizado e também sobre o delineamento em quadrado latino, tá? Então hoje a gente vai ver como que a gente faz a análise de variância para um experimento que foi montado ou concebido em delineamento em blocos casualizados, né? DBC, delineamento em blocos casualizados. Só para relembrar, né? O delineamento em blocos casualizado ele também é chamado de delineamento em blocos ao acaso, ou delineamento em blocos completos casualizado. E no DBC nós temos três princípios aplicados, né? Os três princípios mais básicos da experimentação: repetição, casualização e o controle local. O controle local é aquela condição de controle de uma condição heterogênea, né? Dessa condição heterogênea aqui. Então, como a gente vai ter, né? No caso de um experimento em DBC, nós temos uma condição heterogênea, então nós precisamos controlar ela por meio desse controle local. Então vamos ver como que, no exemplo de hoje aí, como foi feito todo, né, aplicado esses princípios e como que a gente controlou essa condição de heterogeneidade. Bom, lembrando também que o DBC ele é muito comum, né, de ser aplicado em condições de campo, porque lá no campo geralmente a gente tem condições não homogêneas, tá? Uma ou até mais de uma, né? Se for só uma condição não homogênea, aplica DBC. Se for mais de uma, duas, aí DQL. No caso das condições, essas condições heterogêneas que geralmente acontecem no campo, elas acabam influenciando, né, nos tratamentos e aí elas acabam podendo ter uma influência sobre as nossas respostas. Por isso que a gente precisa aplicar o princípio do controle local para eximir ou para tentar diminuir o efeito dessa condição de heterogeneidade ou dessa condição que é não homogênea, tá? E aí, a gente faz isso, né? Usa o DBC justamente para a gente conseguir observar melhor o efeito do tratamento sobre a variável resposta e a gente ter uma resposta mais precisa sobre as hipóteses do experimento. A análise de variância, ela vai nos dar essa informação, né? Que é relacionada a essa característica da hipótese, né? A gente quer saber se a hipótese testada ela é verdadeira ou ela é falsa. Então lembra que é da mesma forma como a gente fez lá no DIC. Nós formulamos uma hipótese, montamos o experimento, coletamos os resultados e aí a gente vai analisar esses dados para saber se a minha hipótese ela é verdadeira ou é falsa, né? Se a gente vai aceitar ou rejeitar H0. Se aceitar H0, significa que não tem influência dos tratamentos, né, sobre a variável resposta. Aí não precisa fazer mais nada, porque não tem diferença nenhuma. Agora, se tiver diferença, né, se a gente rejeitar H0, aí a gente aplica um teste de média ou uma análise ou uma análise de regressão. Aí vai depender se o experimento ele é qualitativo ou se ele é quantitativo. A análise de variância para um teste, para um DBC, ela apresenta, né, dentro os fatores são os mesmos, né? Então nós temos lá fonte de variação, graus de liberdade, soma dos quadrados, quadrado médio e o F calculado. Então esses são os fatores que a gente vai analisar, né, dentro da análise de variância. São os valores que a gente vai obter. Como fonte de variação, em um DBC nós temos tratamento, blocos, resíduo e total, né? A gente falou disso na aula da semana passada. A gente até aprendeu a calcular os graus de liberdade, né? Para um experimento em DBC na aula da semana passada. Aí a soma de quadrado para tratamentos ela é igual a DIC, para o total ela também é igual ao DIC, e o que muda é o bloco e o resíduo, né? Que nós lá no DIC não existia, né? Essa soma de quadrados para blocos, né? Não existia essa linha bloco. E o resíduo aqui tem a adição também da soma dos quadrados do bloco. O quadrado médio é a mesma forma, né? Nós vamos dividir a soma dos quadrados pelo grau de liberdade. E o F calculado é o valor do tratamento dividido pelo
QM do resíduo, QM do bloco dividido pelo QM do resíduo. Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos ter dois Fs, né? Nós vamos testar duas coisas, se tem efeito dos tratamentos e se tem efeito dos blocos. Se os tratamentos influenciam na variável resposta e se os blocos também influenciam na variável resposta. Só para ficar mais claro e eu entender se vocês lembram da aula da semana passada, os blocos, eles representam o quê, pessoal? O que poderia ser representado aqui por um bloco? Que condição não homogênea lá no campo poderia ser representada pelo bloco? Ou por que nós usaríamos bloco? O bloco ele é aplicado para quê? Para controlar uma condição não homogênea. Que condição homogênea a gente poderia controlar por meio de um bloco? Ninguém assistiu a aula da semana passada? Bom, tem várias coisas que poderiam ser aqui, né? Os blocos poderiam ser diferenças de declividade, diferenças de fertilidade do solo, diferença de textura do solo, né? Diferenças em, sei lá, em manchas de solo. Então, tem várias coisas que está lá no campo, que é condição geral, que podem ser controladas por meio do bloco, né? Então, nós vamos aprender a montar esse quadro de análise de variância aqui para um experimento que foi montado em DBC. Para a gente conseguir aplicar, né, e montar esse quadro de análise de variância, nós vamos ter aí como um exemplo um experimento, tá? Então, um experimento que foi feito aí para competição de cultivares de arroz. Nesse experimento, nós vamos testar 5 cultivares de arroz, ó. A Centro-América, a BRS Talento, a Rio Paranaíba, a Guarani e a BRS Vencedora. E nós queremos saber qual das 5 nós vamos cultivar, tá? Nós vamos escolher dentre essas 5 aquelas cultivares ou aquela cultivar que se sobressair, tá? Que produzir mais aí. A área experimental que eu vou montar nesse experimento, então eu vou lá no campo, eu vou montar o experimento, eu constatei que lá na minha área ela estava composta por 4 declividades diferentes. Então eu tenho uma condição aqui, ó, que é heterogênea. O terreno ele não é plano, né? Então o terreno ele tem uma declividade. Tem 4 declividades, ó. 3%, 4%, 5%, 6%. Essas 4 declividades, elas vão ser o quê, pessoal? Elas vão ser os meus blocos. É a condição heterogênea que eu preciso controlar. As 5 cultivares que vão ser testadas vão ser quem? Meus tratamentos. Entenderam? Alguma dúvida? Ficou claro o que é os tratamentos e o que são os blocos para esse experimento? Sim ou não? Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Alguém está me ouvindo? Sim. Beleza. Então, os tratamentos são as 5 cultivares e os blocos são as declividades. Então, nós temos 5 tratamentos e 4 blocos, né? Porque foram testados 5 cultivares e nós temos 4 declividades diferentes. Isso significa que nós vamos ter que pegar a área que a gente vai cultivar lá, né? O arroz, e nós vamos ter que dividir ela em 4 sub-áreas. Nessas 4 sub-áreas, nós vamos colocar as parcelas, tá? Nós vamos colocar as parcelas aqui, que seriam as 5 cultivares de arroz, né? Vamos colocar dentro de cada bloco as 5 cultivares para serem testadas, tá? Nesse caso, como nós temos 4 blocos, quantas repetições nós temos nesse experimento, pessoal? Lembrando que repetição é igual a bloco quando eu tenho DBC. Então, se repetição é igual a bloco, se eu tenho 4 blocos, eu tenho 4 repetições, tá? Não esqueçam isso. Bom, nesse caso, como eu tenho essa condição de heterogeneidade, eu tenho 4 declividades diferentes, obrigatoriamente eu tenho que trabalhar com um experimento que aplique o controle local. Nesse caso, o delineamento em blocos casualizados é o mais indicado, porque eu só tenho uma condição de heterogeneidade, que é a declividade. Bom,
Então, nesse caso aqui, nós temos 5 tratamentos. Então, os tratamentos são representados pela letra I. E nós temos 4 blocos. Para a gente encontrar o número de parcelas, é I vezes J. Nesse caso, B representa o número de blocos. J é o número de repetições. Como o número de blocos é igual ao número de repetições, B é igual a J. Então, nesse caso, quantas parcelas eu vou ter? Eu tenho 5 repetições e 4 blocos. Nesse caso, temos 20 parcelas. Com 20 parcelas, nós temos um experimento bem planejado, sim ou não? Está bem planejado ou não, pessoal? Professor. Sim, Entendi. professor. Sim, né? Bem Porque planejado. o N... Isso, o N tem que ser maior ou igual a 20. Nesse caso, ele é igual a 20. Bom, então nós temos aí 20 parcelas nesse experimento e nós temos um experimento bem planejado. Como que a gente vai dispor lá as minhas parcelas no campo? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Nós vamos lá no campo e nós vamos delimitar a área em que eu vou cultivar as plantas, tá, de arroz. Aí eu cheguei lá na minha área e observei, ó, que eu tenho declividades diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar quais são as áreas que têm a mesma declividade, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse primeiro exemplo, dessa face vermelha até essa face aqui cinza, eu tenho a declividade de 3%. Dessa face cinza até esse lado que eu delimitei em azul, eu tenho a declividade de 4%. Do azul até o verde, ó, nós temos aqui a declividade de 5%. E do verde até o roxo, nós temos a declividade de 6%. Então, eu peguei a área que era, né, que eu tinha separado para produzir o arroz, e eu vou fazer o quê? Eu vou delimitar ela em áreas menores. Essa subdivisão é chamada de bloco. Cada declividade aqui vai ser considerado um bloco diferente. Então, por isso que nós temos o bloco 1, declividade de 3%, bloco 2, 4%, bloco 3, 5%, bloco 4, 6%. Beleza, depois que eu fiz isso, né, que eu já delimitei a minha área maior de acordo com a condição não homogênea, que é a declividade, o que eu vou fazer? Eu vou dispor dentro de cada área que contém só uma declividade específica, nós vamos colocar os meus tratamentos dentro dessas áreas. Como a gente viu, nós temos 5 tratamentos. Então, eu tenho que colocar dentro do bloco 1, que tem a declividade 3, ó, vou ter que colocar 5 tratamentos. Então, eu vou lá e vou delimitar as áreas das minhas parcelas. E eu vou colocar dentro dessas parcelas aí, ó, dentro de cada declividade, 5 parcelas diferentes. Então, vou lá e delimito, ó. Aqui uma parcela, 2, 3, 4, 5. Dentro de cada declividade, eu vou ter 5 tratamentos ou 5 parcelas, tá? Uma parcela para cada tratamento. Entenderam isso? Entenderam, pessoal? Sim, professor. Sim. Aí, ó, nós vamos. Nesse caso aqui, eu só estou enumerando as parcelas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu preciso de ter 20 parcelas, porque a gente calculou ali atrás que o N é igual a 20. Vão ser testadas 5 parcelas dentro de cada bloco. Depois que eu fiz isso, né, separei a área maior de acordo com a declividade. Depois, dentro de cada declividade, eu coloquei uma parcela para cada tratamento. Aí nós vamos fazer um sorteio para saber qual cultivar vai ser plantada em cada uma dessas parcelas, tá? Então, nós vamos sortear. Aí, por exemplo,
Lá no bloco 1, que é a declividade de 3%, eu tenho que testar as 5 cultivares. Então, as 5 tem que estar aqui dentro. Só que eu vou fazer um sorteio. Lá na parcela 1, vai vir lá, por exemplo, fiz o sorteio, veio o tratamento 1. O tratamento 1, né, é correspondente a cultivar Centro-América. Então, eu vou plantar a Centro-América ali dentro da parcela 1. Lá na parcela 2, fiz o sorteio, veio lá tratamento 2, BRS Talento. Aí lá na parcela 3, ó, sorteei, veio o 5, BRS Vencedora. Sorteei na parcela 4, veio o meu tratamento 3, que é Rio Paranaíba. E aí sorteei novamente, veio lá o 4, a, a Guarani. Então eu tenho lá parcela 1, 2, 3, 4, 5. Dentro da declividade de 3%, eu estou testando, ó, tratamento 1, 2, 3, 4 e 5. Só que eles foram sorteados, tá? Lá no bloco 2, eu vou ter que fazer a mesma coisa. Eu vou ter que sortear aonde cada uma das parcelas, onde cada um dos tratamentos vão ficar dentro das parcelas. Entretanto, no bloco 2, eu tenho que ter os 5 tratamentos também, ó. Então, vou lá dentro do bloco 2, eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. A mesma coisa para o bloco 3. Lá no bloco 3, eu tenho que ter as 5 parcelas, só que eu vou sortear a ordem dessas parcelas dentro da declividade de 5%. E por último, a mesma coisa para a declividade de 6%. Ó. Eu tenho os 5 cultivares, né, ou os 5 tratamentos dentro da declividade de 6%, só que eu fiz um sorteio para definir qual era a ordem. Entenderam isso? Sim? Por que que você... Por que é obrigatório fazer esse sorteio aqui mesmo, pessoal? Porque é obrigatório ter casualização. Então, preciso ter repetição, casualização e controle local. O controle local é dividir a área de acordo com a declividade. A repetição, ó, é aparecer mais de uma vez o tratamento 1, mais de uma vez o tratamento 2, mais de uma vez o tratamento 3, mais de uma vez o tratamento 4 e mais de uma vez o tratamento 5. Quantas vezes está aparecendo cada tratamento aqui, pessoal? O tratamento 1, por exemplo, ele apareceu quantas vezes? Vão me auxiliando aí, falando comigo, pessoal. Quero ficar conversando a noite inteira sozinho aqui, não. 4 vezes que ele apareceu? 4 vezes. E o tratamento 2? Quantas vezes? 4 vezes. Tratamento 3? 4 também. Também 4. E o tratamento 5, o tratamento 4? Ó, todos eles vão aparecer 4 vezes. Tá? E o tratamento 5 também, ó. 1, 2, 3, 4. Então, todos, né? Cada tratamento foi repetido 4 vezes. Por isso que o número de repetições nesse experimento é igual a 4. Então, R é igual a 4. R ou J, tá? A mesma coisa aqui. R ou J é igual a 4. Bom, depois que eu fiz isso, aí o que eu vou fazer? Eu vou lá dentro das minhas parcelas, ó, eu vou cultivar, vou plantar a variedade 1 aqui, ó, cultivar 1 nessa parcela número 1. Na 2 vai vir o tratamento 2, na 3 o tratamento 5, na 4 o tratamento 3 e na parcela 5 o tratamento 4. Lá na parcela 6, ó, vou plantar o tratamento 3, na 7 1, na 8 o tratamento 2, na 9 o tratamento 4 e na 10 o tratamento 5, e assim sucessivamente. Planta, e aí o que eu vou fazer? Depois, como é um experimento de competição, eu quero saber quem é mais produtivo. Eu planto, espero a planta produzir os grãos e depois eu vou lá dentro de cada parcela e colho os grãos e vou pesar para saber quanto que cada uma delas produziu. Né? Vou lá, deixo o arroz crescer, se desenvolver, produzir os grãos e eu vou lá e colho. Né? Lógico que eu não posso misturar
um tratamento com outro, uma parcela com outra. Cada parcela eu preciso estar bem definidinho ali quanto que cada planta produziu. Nesse caso aí, já fiz isso. Fui lá no campo, coletei e eu tenho aqui os valores, ó. Lá no tratamento 1, bloco 1, ó, tratamento 1 do bloco 1, eu tinha a cultivar 1, TB1, 1. Ela produziu quanto? 2,92 toneladas por hectare. Tratamento 2, bloco 1, ó, 3,26. O 5, 3, né? O 3, 5,54 e o 4, 5,24. Vejam que eu coloquei um esquema de cores aqui só para facilitar, ó. O tratamento 1, ele aparece 4 vezes. Então, eu tenho 4 dados para o tratamento 1. Para o tratamento 2, ó, que está em vermelho, a mesma coisa. Ele tem que aparecer 4 vezes. O tratamento 3, ó, tá em verde. Ele tem que aparecer também 4 vezes. Tenho 4 valores. O tratamento 4, né, que está aqui dessa cor azul, também aparece 4 vezes. E o tratamento 5, que está em branco, ó, também aparece 4 vezes. Então, eu tenho 4 valores. Por quê? Porque na hora de eu distribuir e sortear aqui, ó, o tratamento 1 aparecia 4 vezes, o 2 4 vezes, o 3 4 vezes, o 4 4 vezes e o 5 4 vezes também. Entenderam por que que eu tenho 4 valores de produtividade para cada tratamento? Sim? Alguém, pessoal, como que tá aí? Entenderam? Por que que eu tenho 4 valores aqui, ó, para cada tratamento? Bom, depois que a gente coletou esses dados, aí nós podemos formular a hipótese e fazer análise de variância e aplicar o teste de F para saber se a minha hipótese ela é verdadeira ou ela é falsa, tá? Nesse caso aqui, qual que é a minha hipótese? A minha hipótese é que, se eu for formular a hipótese H0, né? Então a minha hipótese é que os tratamentos não influenciam na produtividade do arroz. Essa é a minha hipótese H0. Quero saber se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Para eu saber se ela é verdadeira ou se ela é falsa, eu tenho que fazer uma análise de variância desses dados e aplicar o teste de F. A análise de variância, então, é compor esse quadro de análise de variância aqui, para a gente poder fazer a análise de variância e depois aplicar o teste de F. Então, na análise de variância, eu já mostrei para vocês, nós temos como fonte de variação tratamento, blocos, resíduo e total. Os graus de liberdade, a soma dos quadrados, o quadrado médio e o F calculado. E aí nós temos que encontrar os valores para cada um desses, né, desses elementos da análise de variância, para cada uma das fontes de variação. Então, vamos começar aí pelo grau de liberdade. Então, primeiro, o grau de liberdade, né? A gente já fez aqui o total, ó, fica fácil da gente ver. O grau de liberdade para o total é n menos 1. N é o número de parcelas. Nós já calculamos, né? Nós temos 5 tratamentos e 4 repetições. N, então, é 20. Como a fórmula é n menos 1, então n substitui n por 20, que é esse valor que a gente já encontrou. 20 menos 1, 19. Então, o grau de liberdade total é 19. Depois que a gente calculou o total, ó, podemos calcular aqui o grau de liberdade para os tratamentos, que é o número de tratamentos menos 1. Nós temos 5 tratamentos. Então, 5 menos 1, 4. O grau de liberdade do bloco é B menos 1. B é o número de blocos. O número de blocos é igual ao número de repetições, tá? Então, é B menos 1 ou número de blocos menos 1. Nós temos 4 blocos, 4 repetições. Então, é 4 menos 1 igual a 3. E o grau de liberdade do resíduo é grau de liberdade total
19, menos o grau de liberdade do tratamento, 4, menos o grau de liberdade do bloco, que é 3. 19 menos 4, 15. 15 menos 3, 12. Alguém ficou com dúvida nesse cálculo de graus de liberdade, pessoal? Se todo mundo ficar quieto é porque eu acho que entendeu, mas alguém não entendeu? Beleza. Depois que a gente preencheu a coluna de graus de liberdade, vamos para a coluna da soma dos quadrados. A soma dos quadrados do tratamento e do total é igual a gente já aprendeu a fazer lá no DIC, tá? Então vejam o que eu tenho aqui, ó. Na soma dos quadrados, nós temos aquele elemento que é comum, ó, que é o C, que é uma constante, né? Que ela está presente nos tratamentos, no bloco e no total. A soma dos quadrados do total é a somatória de cada parcela ao quadrado menos o C. A soma dos quadrados dos tratamentos é a somatória dos totais dos tratamentos ao quadrado dividido pelo número de repetições menos C. A soma dos quadrados dos blocos é a somatória dos blocos ao quadrado dividido pelo número de tratamentos menos C. E a soma dos quadrados do resíduo é a soma de quadrados total menos a soma de quadrado de tratamento menos a soma de quadrado dos blocos. Então, a gente já aprendeu a calcular o C, essas somatórias aí. Então, vou só revisar, porque a gente já aprendeu a fazer isso. Foi, inclusive, tema lá da nossa avaliação no primeiro bimestre. Primeira coisa que a gente vai ver, então, como tem esse C, que é um elemento comum, ó, nessa coluna do soma dos quadrados, e o C a gente calcula só uma vez e é o mesmo valor para todos, vamos encontrar o valor de C. O valor de C ele é encontrado por meio dessa fórmula, ó, G ao quadrado dividido por N. O G é a somatória das parcelas, só somatória das parcelas. O N é o número de parcelas, né? G ao quadrado dividido por N, sendo que G é a somatória das parcelas. Então, o que eu tenho que fazer para encontrar essa constante C? Primeira coisa que a gente vai fazer é organizar os dados, porque aqui, olha, eles estão todos embaralhados, desorganizados. Então, nós vamos construir uma tabela que organize esses dados. Como que a gente vai construir essa tabela? Nós vamos colocar lá, ó, nas colunas. Nós vamos colocar lá linha e coluna, né, na tabela. Nas colunas, nós colocamos blocos, ó. Então, vou ter lá a coluna do bloco 1, coluna do bloco 2, coluna do bloco 3, coluna do bloco 4. E nas linhas, eu vou colocar as cultivares, ou os meus tratamentos. Tratamento 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. E aí, eu vou copiar daquela tabela, ó, os valores que foram obtidos, né, por cada tratamento dentro de cada bloco. Então, eu vou lá e vou copiar. Ó. Tratamento 1B1, eu produzi 2 toneladas e 92. Então, eu copio esse valor para cá. Faço isso para o tratamento 2. Ó. Tratamento 1, bloco 2. T1, B2, 2,34. Faço isso para o bloco 3, ó, T1, B3, 2,10. Faço isso para o 4, ó, T1, B4, 2,92. Vou fazer isso para todas, tá? Vou pegar lá, ó, T2, B1. Vai lá na tabela e encontra T2 é o vermelho, T2, B1. T2, B1, 3,26. Aí, digita aqui, 3,26. E assim sucessivamente. Ó. Vou fazer para todos. Só copiar. Alguém ficou com dúvida nessa forma de organizar os dados, pessoal? Alguém tem dúvida nisso? Pode perguntar. Parece simples, mas se tiver dúvida, pode me perguntar. Como que tá aí? Fabielle tá me ouvindo? Ariadne? Andresa? Anderson? Estão me ouvindo? Ou só estão aí de enfeite? Sim. Estamos sim, professor. Entenderam essa organização dos dados? Sim. Beleza. Sim. Então, organizamos os dados.
Agora, com os dados organizados, aí nós vamos calcular os totais, né? Nós vamos calcular aqui os totais dos tratamentos, que consiste em somar essa linha, né? Somar as linhas. E também vamos obter os totais para os blocos, que consiste em somar os valores que estão nas colunas. Tá? Vamos fazer essas duas, vamos obter esses dois valores aí, que são os totais de tratamento e totais para blocos. Vamos começar fazendo o total dos tratamentos. Ó. Vou somar todos os valores que estão na linha T1. Então, vou somar 2,92 mais 2,34 mais 2,10 mais 2,92. Dá o 10,28. Vou fazer isso para a linha de baixo também. 3,26 mais 3,99 mais 3,42 mais 3,51. Soma todos esses valores na linha. Deu 14,18. Faço isso também para a linha 3. 5,54 mais 5,19 mais 5,01 mais 5,23. 20,92. Faço isso para a linha 4. 5,27 mais 4,80 mais 4,82 mais 4,71. 19,60. Faço isso para a linha 5. 3 mais 3,11 mais 3 mais 3,80. 12,91. Encontramos os totais dos tratamentos. Agora nós vamos fazer os totais dos blocos. Vamos somar os blocos, que é a coluna. 3,92 mais 3,62 mais 5,54 mais 5,27 mais 3. 19,99. Vamos somar o bloco 2, coluna do bloco 2. 2,34 mais 3,99 mais 5,19 mais 4,80 mais 3,11. 19,43. Vamos fazer isso para a coluna 3. 2,10 mais 3,42 mais 5,01 mais 4,82 mais 3. 18,34. E faço isso também para a coluna 4, que é a do bloco 4. 2,92 mais 3,51 mais 5,54 mais 4,71 mais 3,80. Deu 20,17. Todo mundo entendeu como eu fiz para obter esses valores dos totais dos blocos e dos totais dos tratamentos? Alguém tem dúvida? Não? Bom, organizamos os dados, encontramos esses valores dos totais. Agora nós podemos achar o valor do G, que é a somatória de X. Como que eu encontro a somatória de X? Eu posso somar esses valores da coluna toda, ou somar esses valores, né, das linhas aqui, somar esses valores dos totais dos blocos, ou somar os valores dos totais dos tratamentos, tá? Se eu somar esses 5 valores aqui, eles têm que dar igual a soma desses 4. Tem que bater esse valor aqui, tá? Então, basta eu somar. Então, se eu somar 10,28 mais 14,18 mais 20,97 mais 10,60 mais 10,91, eu vou achar o valor de G, que é a somatória de X. Do mesmo modo, se eu somar 19,99 mais 19,43 mais 18,85 mais 20,17, eu também encontro o mesmo valor, que é o valor de G ou somatória de X. É a mesma coisa, tá? Nesse caso aqui, o valor correspondente é 77,94. Então, a gente achou o valor de G. Obtido o valor de G, aí eu posso ir lá na fórmula do C e aplicar a fórmula do C. O C é o G ao quadrado dividido por N. Então, eu vou lá, né, o valor de G é 77,94, que a gente acabou de calcular, elevado ao quadrado dividido por N, que é o número de parcelas, que é 20. Então, ficou 77,94 ao quadrado dividido por 20. O 77,94 veio daquela somatória, tá? Vocês entenderam isso? Dão só um ok aí para mim. Fala, entendi, e aí eu vou prosseguindo. Ok, professor. Beleza. Beleza, professor. 77 ao quadrado é 6.074,6436. Dividido por 20, o valor do C deu
303,7322. Tranquilo? Nesse cálculo do C aí, tudo entendível? Sim. Bom, com esse valor do C aqui, ó, vocês precisam anotar, porque nós vamos usar ele várias vezes, né? Depois que encontrou o valor do C, então eu já tenho, ó, esse valor do C correspondente aqui, ó, né? Onde ele aparecer, nós vamos substituir por 303,7322. Nesse caso, na soma dos quadrados, a gente costuma calcular primeiro o total, para depois ir calculando os outros. O último que é calculado é o resíduo, né? Porque depende de todos os outros valores. Então, vamos começar com a soma dos quadrados do total. Nós temos o valor do C, mas nós não temos o valor da somatória de x ao quadrado. Então, o que nós vamos fazer? Com aquela tabela que nós montamos com os valores todos organizados, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos usar a calculadora para auxiliar aí para a gente achar aquele valor da somatória de x ao quadrado. Igual a gente fez lá no DIC, né? Quando a gente foi fazer análise de variância para DIC. O que nós vamos fazer? Para poder usar a calculadora, nós temos que seguir aqueles passos. Limpa a memória da calculadora e depois adiciona o modo SD. Esse é o primeiro passo. Para limpar a memória, a gente usa a função shift_mod igual. E para adicionar o modo SD, mod 2. Então, nós vamos fazer isso, né? Então, vão lá, peguem a calculadora, teclem lá shift_mod 3 igual, vai resetar toda a memória. Aí depois adiciona o modo SD, mod 2. Vai aparecer o SD ali, ó, que é o modo estatístico. Vai aparecer SD e D. Isso vocês já estavam, né, fartos de saber, porque a gente já fez isso bastante lá no primeiro bimestre. Depois que eu já limpei a memória, o que eu vou fazer? Vou adicionar os valores na memória da calculadora. Aí aqui vocês não podem se confundir. Se eu quero achar somatória de x ao quadrado, eu tenho que colocar o valor de todas as parcelas na memória da calculadora, tá? Então, eu vou colocar todas as parcelas. Nesse caso, o n vale 20. Então, eu tenho que adicionar os 20 valores na memória da calculadora, de cada uma das parcelas. Então, eu vou lá na calculadora e vou adicionar esses valores. Como que faz para adicionar na memória? Digita o valor e tecla M+. Ó. Valor M+, valor M+. Então, nesse caso aqui, vamos lá adicionar todos os valores. Ó. 2,92 M+, 3,26 M+, 5,54 5,7 M+, 3,00 M+, 2,34 M+, 3,99 M+, 5,19 M+, 5,80 M+, 3,11 M+, 2,10 M+, 3,42 M+, 5,01 M+, 5,82 M+, 3,00 M+, 2,92 M+, 3,51 M+, 3,23 M+, 4,71 M+, 3,80 M+. Vejam que eu adicionei os 20 valores, tá? Tem que adicionar todas as parcelas. Se o exercício lá tiver 10 parcelas, coloca as 10 parcelas. Se tiver 50, adiciona as 50 parcelas. Depois que eu fiz isso, aí nós vamos achar o valor da somatória de x ao quadrado. A somatória de x ao quadrado ela é obtida por meio dessa função da calculadora. Ó. Shift 1 igual. Então, vai lá na calculadora e aperta, né? Ó, Shift 1, duas vezes, 1 de novo e o igual. Aí a gente acha, ó, somatória de x ao quadrado. Somatória de x ao quadrado
325, lembra que esse ponto é uma vírgula, 9248. Esse é o valor da somatória de x ao quadrado. Relembraram aí, pessoal, para a gente obter essa somatória de x ao quadrado? Tem alguma dúvida? Ou eu posso prosseguir? Tudo certo? Bom, com o valor da somatória de x ao quadrado, basta a gente substituir os valores na fórmula. Somatória de x ao quadrado é 325,9248 e o valor de c, 303,7322. 325,9248 menos 303,7322 é 22,1926. Então, esse é o valor da soma dos quadrados total. Fizemos a somatória dos quadrados total, agora vamos para a somatória dos quadrados dos tratamentos, que corresponde com essa fórmula. Ó. Somatória dos tratamentos ao quadrado dividido por número de repetições menos o valor de C. O valor de C nós já temos, 303,7322. O número de repetições nós também temos, que é 4. Basta a gente encontrar o valor da somatória de TI ao quadrado, ou somatória dos tratamentos. Como que a gente obtém o valor da somatória de TI? Ó? Então, como que a gente vai obter o valor da somatória de TI? Para a gente obter o valor da somatória de TI, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar os totais dos tratamentos e elevar cada um ao quadrado e depois somar. Se não quiser fazer dessa forma, né, elevar ao quadrado e somar depois, pode usar a calculadora também. Só que para usar a calculadora, nós vamos precisar adicionar esses valores na memória, que são os totais de tratamentos. Ó. E para adicionar esses valores na memória, nós precisamos limpar a memória da calculadora e adicionar o modo SD, porque ele está trabalhando com todas as parcelas, né? Que a gente adicionou na memória. Mas a gente quer trabalhar só com os totais de tratamentos agora. Então, vai lá, limpa a memória, Shift, Mod 3 igual, e depois mod 2 para adicionar o modo estatístico. Beleza. Limpou a memória, colocou no modo estatístico, aí nós vamos adicionar os valores dos totais dos tratamentos na memória da calculadora. Então, vamos adicionar lá, ó, 10 e 28 M+, 14 e 18 M+, 20,97 M+, 19,60 M+, 12,91 M+. Adicionamos os valores dos totais dos tratamentos na memória. Aí nós vamos usar a mesma função que a gente usou anteriormente, para achar o valor da somatória de TI ao quadrado. Shift 1, 1, igual. Lembrem que a calculadora vai aparecer lá a somatória de x ao quadrado. Só que, como a gente adicionou na memória os tratamentos, esse valor de somatória de x ao quadrado para a gente, ó, é a nossa somatória de TI. 1.293,3198. Então, esse é o valor de TI. Com esse valor de TI, nós podemos substituir os valores nessa equação. Então, o valor de TI é 1.297,3194, o número de repetições é 4, e o valor de C, 303,7322. Então, nós vamos fazer primeiro a divisão e depois a subtração. Então, vai lá, divide 1.297,3198 dividido por 4. E depois que eu fizer essa divisão, aí eu extraio, né, diminuo 303,7322. O valor deu 20,5978. Então, o valor da somatória dos quadrados do tratamento é 20,5978. Alguém ficou com dúvida na obtenção desse valor? Não? Depois que calculamos a soma dos quadrados dos tratamentos, podemos calcular a soma dos quadrados para os blocos.
Do mesmo modo, ó, é a somatória dos blocos ao quadrado dividido pelo número de tratamentos, nós sabemos que é 5, e o menos o C, que é 303,7322. Para a gente achar a somatória dos blocos ao quadrado, nós vamos lá naquela tabela que nós organizamos e nós vamos adicionar na memória da calculadora os valores dos totais dos blocos. São só 4. Só que antes de adicionar esses valores na memória, eu preciso limpar a memória da calculadora e adicionar o modo SD. Porque se eu não fizer isso, né, se eu não limpar a memória da calculadora e adicionar o modo SD em seguida, eu não vou ter a função estatística. Se eu não limpar a memória, vai contar aqueles valores que já estão na memória da calculadora. E aí o resultado vai dar errado. Então vai ter que ir lá, limpar a memória da calculadora, colocar no modo SD e depois adicionar os valores, tá? Então vai lá, Shift mod 3 igual, mod 2, e aí adiciona os valores, ó, 19,99, 19,99 M+, 19,43 M+, 18,35 M+, 20,17 M+. São só 4 valores. Adicionou esses valores na memória e aí vai usar a função, ó, Shift 1 igual. Vai aparecer novamente, ó, somatória de x ao quadrado, mas como a gente colocou os valores, né, aqui, como a gente colocou os valores dos blocos, ó, como eu coloquei os valores dos blocos lá na memória da calculadora, nós vamos ter, então, o valor da somatória dos blocos ao quadrado, que é 1.520,6764. Com esse valor, aí nós podemos substituir todos os valores da equação. Ó. Somatória de BJ ao quadrado é 1.520,6764. O I vale 5 e o C vale 303,7322. Então, 1.520,6764 dividido por 5 menos 303,22. 1.520,6764 dividido por 5 é 304,1373. Tá? Então, menos o valor de C, aí nós vamos ter um valor de 0, deixa eu só consertar ali para ficar mais fácil de vocês entenderem. Ok. Vou tirar esse valor aqui. Vou deixar direto, só para vocês verem. Então, o nosso valor aqui do somatória, né, da soma dos quadrados para blocos é 0,4031. Posso pegar esse valor e adicionar nessa coluna. 0,4031. Ficaram com dúvidas em como eu obtive esse valor da soma dos blocos, pessoal? Sim ou não? Dúvidas, pessoal? Estão me ouvindo? Tá muito fácil aí, que ninguém quer falar nada? Dilson, Manuel, Crislaine, Maicon, Marcos, Raíza, Rayane, Suzelaine. Tá tudo tranquilo? Por enquanto, sim. Beleza. Com esses valores, né, ó, já calculado da soma do quadrado total, dos tratamentos e dos blocos, aí eu posso achar a soma do quadrado dos resíduos. Basta substituir os valores, ó. 22,1961 é a soma do quadrado total,
20,5978 é dos tratamentos, 0,4034 é dos blocos. Então, a soma dos quadrados do blocos deu 1,1917. Aí, transfiro esse valor para essa coluna. Bom, com a coluna do soma dos quadrados já preenchido, aí nós vamos para a coluna do quadrado médio. Para achar os valores do quadrado médio, basta eu dividir a coluna do soma dos quadrados pela coluna do grau de liberdade. Eu vou dividir 20,5978 por 4. 0,4031 eu vou dividir por 3. 1,1917 eu vou dividir por 12. Não tem quadrado médio para o total, só tem para tratamentos, blocos e resíduo. Então vamos lá para esse cálculo. 20,5978 dividido por 4, 5,1495. Então o valor do quadrado médio dos tratamentos é 5,1495. Para eu achar o valor da soma dos quadrados, o quadrado médio do bloco, eu vou dividir 0,40 por 3, porque é a soma do quadrado do bloco dividido pelo grau de liberdade do bloco. 0,4031 dividido por 3, 0,1344. Então, posso pegar esse valor e transportar para lá. E o quadrado médio para o resíduo é o SQ do resíduo, 1,1917, dividido pelo grau de liberdade do resíduo, que é 12. 1,1917 dividido para 12 é 0,0993. Transfiro esse valor para cá. Conseguiram entender o quadrado médio? Tem alguma dúvida? Não? Calculamos a coluna do quadrado médio, aí vamos para a coluna do F calculado. Só tem F calculado para tratamento e para blocos. Não tem para resíduo e não tem para total. A fórmula para o F calculado dos tratamentos é QM do tratamento dividido pelo QM do resíduo. Para blocos, quadrado médio do bloco dividido pelo quadrado médio do resíduo. Então, nós vamos dividir tudo pelo resíduo. Então, vamos lá para o F calculado dos tratamentos. O F calculado dos tratamentos é QM do tratamento dividido pelo QM do resíduo. QM do tratamento, 5,1495. QM, ou quadrado médio do resíduo, 0,0993. 5,1495 dividido por 0,993, 51,8580. Então, posso pegar esse valor e transportar aqui para a nossa coluna. Aí, nós vamos para o F calculado do bloco, que é o quadrado médio do bloco, 0,1344, dividido por 0,993. 1,1344 dividido por 0,993 é 1,3535. Pego esse valor e transporto ele para nossa tabela. Aí, quando a gente preencher a coluna do F calculado, aí nós fizemos já a análise de variância. Essa é a nossa análise de variância, tá? Então, a nossa tabela aqui, montada. Eu vou só eliminar aqui essas fórmulas para ficar mais fácil da gente entender qual é qual valor, tá? Então, nós temos lá, graus de liberdade para tratamentos, bloco, resíduo e total, 4, 3, 12, 19. Soma dos quadrados para tratamento, bloco, resíduo e total, 20,5978, 0,4031, 1,1917, 22,1926. Quadrado médio, tratamento, bloco e resíduo, 5,1495, 0,1344, 0,993. E o F calculado, que só é para tratamento e para bloco, 51,8580 e 1,3535. Com o valor do F calculado já obtido, nós podemos aplicar o teste de F. Aplicar o teste de F é comparar o F calculado com o F tabelado. O F tabelado é aquele valor que está na tabela de Fisher, né? Naquela tabela que a gente já aprendeu a usar anteriormente. Então, eu vou ter que
ir lá e encontrar o F tabelado. Nesse caso, nós vamos ter dois valores de F tabelado, um para tratamento e outro para bloco. E aí nós vamos comparar o F calculado do tratamento com o F tabelado do tratamento. O F calculado do bloco, vamos comparar com o F tabelado para o bloco. Como que a gente faz para encontrar o valor do F tabelado? Então, vocês têm que ir lá na tabela, ó, limites unilaterais de F, pode ser essa tabela de 5%, e aí nós vamos encontrar, ó, o número de graus de liberdade do numerador com o denominador. Lembrem que N1, que é o grau de liberdade do numerador, é o grau de liberdade do tratamento, e a gente vai encontrar ele aqui, ó, na coluna. E o N2 é o número de grau de liberdade do denominador, que é o grau de liberdade do resíduo, que é a linha. Então, você vai lá na tabela e olha, ó, grau de liberdade de tratamento e o grau de liberdade do resíduo. Grau de liberdade do bloco e grau de liberdade do resíduo. Nós vamos associar esses valores. Vamos encontrar primeiro o F tabelado para o tratamento. Então, nós vamos pegar lá na coluna, nós vamos colocar o grau de liberdade do tratamento e na linha nós vamos colocar o grau de liberdade do resíduo. E aí nós vamos associar essas duas linhas, esses dois fatores, ó. Coluna 4 com a linha 12. Nós encontramos o valor do F o F tabelado para o tratamento, que é igual a 3,26. Então, 3,26 é o F tabelado para tratamento. E para bloco, nós vamos associar, ó, coluna do grau de liberdade do bloco com a linha do grau de liberdade do resíduo. Então, nós vamos pegar lá, ó, na coluna, o grau de liberdade do bloco, que é 3, então vai marcar a coluna 3. E na linha é o grau de liberdade do resíduo, que é 12. Então, vai marcar a linha 12. E aí, associa coluna 3 com linha 12, encontra o valor do grau de liberdade para o bloco, que é 3,49. Entenderam a utilização dessa tabela? Na verdade, eu só estou relembrando, porque isso a gente já tinha visto, né? Vocês já usaram isso lá na prova 1. Tem alguma dificuldade com essa tabela ou está tudo certo? Certo? Aí nós achamos 3,26 para tratamento e 3,49 para blocos. Aí nós transportamos aqui, ó, para a tabela. 3,26 para tratamentos, 3,49 para blocos. E aí nós vamos comparar esses dois valores. Comparar é saber se um valor é maior, menor ou igual a outro. E aí nós vamos fazer essa comparação. Como funciona? Se o F calculado ele for maior que o tabelado, rejeita a hipótese nula, ou rejeita aquela hipótese H0 que a gente fez lá atrás. Se o F calculado for menor que o tabelado, aceita H0. Se o F calculado for igual ao tabelado, também aceita a hipótese nula, tá? A hipótese nula, H0, é aquela que a gente formulou lá atrás, falando que os tratamentos não influenciavam na produtividade do arroz, né? Essa era a hipótese H0. Então, vamos observar isso, né? Então, nesse caso aqui, vamos comparar o F calculado com o F tabelado para blocos. Então, vamos comparar esse valor de 51, deixa eu só arrumar ali que ficou aqui. Esse valor que é de 51,8550. Vamos comparar esse valor com os demais, com o valor do F tabelado. Então, nesse caso aqui, nós temos o valor do F calculado é 51,8580, o valor do F tabelado é 3,26. 51,8580 é maior, menor ou igual a 3,26, pessoal? Maior, menor ou igual?
maior, né? 51,85 é maior que 3,26. Aí lembram que se o valor do F calculado for maior que o tabelado, rejeita H0. Quando eu rejeito H0, aquela hipótese, né, que eu tinha formulado lá, que não há influência, os tratamentos não influenciam na produtividade do arroz, essa é, né, como eu rejeitei isso, estou falando que isso é falso. Se é falso que os tratamentos, né, não influenciam na variável resposta, é porque, na verdade, ela acaba influenciando. Então, nesse caso, como eu rejeitei H0, a minha conclusão é que existe diferença entre as médias ou que há efeito dos cultivares sobre a produtividade. Então, por quê? Porque eu rejeitei H0 e eu tinha formulado H0 da seguinte forma, né? Os tratamentos não influenciam na produtividade do arroz. Como eu rejeitei isso, é mentira, né? Essa hipótese que eu formulei. Se a hipótese H0 é mentira, é porque a hipótese alternativa, que é o oposto disso, ela é verdadeira. Então, como a hipótese H0 deu nula, né? Deu falsa, então a hipótese H1 é a verdadeira. Então, se na H0 não tem influência, é porque a H1 é o oposto. Então, vai ter influência. E nós também temos que comparar o F calculado para blocos com o F tabelado para blocos, tá? Para a gente saber o quê? Para a gente saber se o bloco está influenciando ou não na minha variável resposta. Então, vamos comparar 1,3535 com 3,49. 1,3535 é maior, menor ou igual a 3,49? Ele é menor. Se é menor, aceita a hipótese zero. A zero é nula. Se é nula, é porque não tem influência. Então, quando o F calculado para o bloco ele for menor que o tabelado, significa que os blocos não estão influenciando na sua variável resposta. Geralmente tem que acontecer isso, tá? Para que o efeito lá do controle local tenha sido feito adequadamente. Então, como o meu F calculado é menor que o tabelado, eu aceito H0, que é a hipótese nula, e significa o quê? Não há diferença significativa entre os blocos. Ou não há efeito das declividades. Lembra que a gente fez bloco porque nós tínhamos declividades diferentes. Então, bloco aqui é sinônimo de declividade para esse experimento. Então, não há efeito das declividades sobre a produtividade do arroz. Geralmente é isso que tem que acontecer, tá? Agora, se esse valor do F calculado fosse maior que o tabelado, ia ter influência, os blocos iam ter influência. Isso significa que na hora de você organizar, montar lá o seu experimento, você não conseguiu controlar adequadamente o efeito daquela condição de heterogeneidade. E aí, né, a declividade acabaria influenciando nos meus resultados. Mas para esse experimento não teve efeito dos blocos. Entenderam isso? Sim ou não? É muito importante esse entendimento, tá? Porque mais do que fazer o cálculo, eu preciso compreender esses resultados. Entenderam isso? Sim, pessoal? Alguém, pelo menos, fala sim, entendi. Beleza. Bom, fizemos análise de variância, aplicamos o teste de F, vimos que tem efeito dos tratamentos e não tem efeito dos blocos. Nós também podemos calcular aqui, para esse experimento, para a gente analisar ele, o coeficiente de variação, que é o quadrado médio do resíduo dividido pela média, vezes 100, e depois verificar se esse experimento tem um coeficiente de variação bom, ótimo, bom ou ruim, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu poderia fazer uma pergunta para vocês, né? Para o exemplo do experimento que a gente testou as variedades de arroz, qual o valor do CV e qual a sua interpretação? Então, vamos lá calcular o valor do CV. Para a gente calcular o valor do CV, ó, nós temos que pegar o valor do quadrado médio do resíduo, que é 0,0993, e dividir pela média.
Para a gente achar essa média, ó, nós vamos pegar o valor do G e N. Nós já calculamos G lá atrás, é 77,94. É só pegar 77,94 e dividir pelo número de parcelas, que é 20. O valor da minha média, 3,8970. Isso aqui é chamado de média geral. Tá? É a média geral do experimento. E aí, substitui na fórmula. Ó. Raiz quadrada do quadrado médio do resíduo, que é 0,0993, dividido pelo valor da média, que é 3,8970. Extrai raiz primeiro, 0,0993, raiz quadrada disso é 0,3151, dividido por 3,89 vezes 100, o CV deu 8,0862. Um CV de 8,0862, ele tem, né? Ele é ótimo, bom ou ruim? Aí você vai observar, se o CV for 15, é ótimo. Se for entre 15 e 30, bom. Se for maior que 30, ruim. Nesse caso, meu CV é ótimo porque 8,08 é menor do que 15. Entenderam essa interpretação do CV? Também a gente já tinha aprendido isso, só estou revisando, estou usando o exercício de hoje para a gente revisar algumas coisas que a gente viu lá no primeiro bimestre. Tem alguma dúvida com relação a esse cálculo e interpretação do CV, pessoal? Sim ou não? Não? Tá tudo Não, tranquilo? professor. Tá. Beleza. Bom, fizemos aí a avaliação do CV. Bom, aí, vejam, esse exercício de hoje, ele contempla essa análise de variância e a aplicação do teste de F. Eu poderia ainda fazer um outro teste, o teste de média, se o meu experimento fosse qualitativo, ou de regressão, se ele fosse quantitativo. Como os meus tratamentos aqui são cultivares, o meu experimento ele é qualitativo, porque eu quero saber a qualidade dessas cultivares. Então, como eu quero saber a qualidade das cultivares, o meu experimento é qualitativo. Como eu tenho um experimento qualitativo, eu não paro aqui, né? Eu faço análise de variância e depois aplico o teste de média, que pode ser o teste de Tukey, teste de Duncan, Dunnett, Scheffer, pode ser o teste de T, ou então Scott-Knott. Pode ser qualquer um daqueles testes que a gente já aprendeu, tá? Mas como o meu objetivo hoje é explicar análise de variância, é muito importante, então, que vocês compreendam todo essa análise. Depois, teste de média a gente já aprendeu lá no... A gente viu, né, na aula de hoje, até agora, como a gente faz essa análise de variância usando usando a calculadora. Mas eu também vou ensinar vocês a fazerem isso usando o Excel, tá, pessoal? Que é bem mais prático, mais fácil de a gente calcular. Para a gente usar o Excel, o que, que a gente precisa? Nós precisamos daquela tabela que nós construímos lá com os dados do experimento organizado. Então, nós vamos lá naquela tabelinha que nós organizamos os dados, tá? Então, nós vamos pegar ela lá para a gente utilizar lá no Excel. Nós vamos lá e usar aquela tabela. Então, essa tabelinha aqui, ó. Então, para a gente poder usar o Excel, tá? Então, para usar o Excel, vocês vão lá na tabela, vão lá e construam essa tabela organizando os dados dessa forma, ó. Coloca os blocos nas colunas e os tratamentos nas linhas, beleza? Aí a gente transporta essa tabela lá para o Excel. Vou parar aqui a transmissão só para a gente poder usar lá o Excel, beleza? É a mesma tabela, ó. Essa tabela que está aqui, que eu organizei, eu vou copiar ela lá para o Excel, beleza? Conseguiram entender isso, pessoal? Sim?
Aí o que eu vou fazer? Lá na tabela do Excel, nós vamos trabalhar, ó, só com os valores das parcelas, tá? Vocês não precisam ter esses totais aqui, ó. Podem... não vai ser necessário agora, tá? Para a gente usar esses valores. Então, esses valores aqui não vão ser necessários para a gente trabalhar no Excel. Nós vamos trabalhar só com esses valores, que são os valores das parcelas, ó, os valores que a gente encontrou lá nas parcelas. Beleza? Depois que a gente fez isso, se você não tiver aqui, ó, lá em dados, se não aparecer para você essa ferramenta análise de dados, você precisa adicionar ela no seu computador. Eu já ensinei a fazer isso, né? Mas vou explicar novamente, ó. Se você clicar aqui, ó, em dados, né, nessa aba dados, e não aparecer análise de dados, aí esse passo que eu vou fazer aqui, ó. Você vai clicar em arquivo, clicou em arquivo, vai em opções. Lá em opções, vocês vai aqui, ó, em opções do Excel, em suplemento. Lá em suplemento, né, deixa eu abrir aqui. Lá em suplementos, você vai em gerenciar suplementos do Excel, ó, seleciona suplementos do Excel e vai em ir. Depois você vai marcar essa abinha aqui, ó, ferramentas de análise de dados e clica em OK. Professor, não aconteceu nada com o meu computador. Não é para acontecer mesmo nada não, né? Aí você vai aqui na aba de dados, é para ter aparecido análise de dados ali para você. Vocês ficaram com dúvida como faz para adicionar essa análise de dados aqui, pessoal? Eu já expliquei isso anteriormente, né? Mas pode ser que alguém tenha dúvida ainda. Tá tranquilo? Querem fazer alguma pergunta? Ou eu posso prosseguir? Repete de novo, fazendo favor. Então, para adicionar, ó, a análise de dados, vai lá em arquivo, opções, suplementos. Lá dentro de suplementos, vai bem no finalzinho aqui, ó, gerenciar, seleciona a opção suplementos do Excel, clica em ir. E depois marca o suplemento que é ferramenta de análise, clica em OK. Depois clica em dados, vai aparecer aqui análise de dados. Tranquilo? Beleza, obrigado. Beleza. Lá dentro de dados, na análise de dados, ó, clique em análise de dados. Clicou em análise de dados, vai aparecer um monte de ferramentas de análise que eu tenho. Como é DBC, isso é muito importante, tá, pessoal? Como a gente está aqui, ó, um experimento em DBC, nós vamos escolher, tá? Nós vamos escolher aqui a opção, ó, de ferramenta de análise de dados. A nossa ferramenta de análise de dados aqui, ó, vai ser a nova fator duplo sem repetição, tá? Então vocês têm que escolher essa opção. Então vou anotar aqui a nova e a nova fator duplo sem repetição. Fator duplo sem repetição. Porque antigamente vocês clicavam lá em análise de dados, vocês iam aqui, a nova fator único. A nova fator único é para DIC. A nova fator duplo sem repetição é para DBC. Clica, seleciona a nova fator duplo sem repetição, clica em OK. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, ó, entrada, intervalo de entrada. Vocês vão clicar na setinha e vão selecionar todas as parcelas do experimento, tá? Tem que ter as 20 parcelas. Clica novamente na setinha, já clicou ali. Não precisa marcar essa opção rótulo. O erro alfa pode deixar 0,05, né, que a gente está errando 5%. E aí você vai selecionar aonde você quer colocar a resposta, né? Onde que vai sair essa análise de dados aí. Clica na setinha e seleciona uma célula. Eu quero que saia aqui, ó, na B15. Clica novamente e dá OK. Clicou em OK, vai fazer a análise automaticamente, ó.
E aqui nós já vamos ter a nova. A nova, linhas. Aí é importante você lembrar aqui, ó, na linha. O que você tem nas linhas aqui da sua coluna, ó? Cultivares, ó. Tratamento 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, as linhas são os meus tratamentos. E na coluna, o que você colocou na coluna, ó? O que a gente colocou na coluna? Colocamos os blocos. O erro é o meu resíduo. Tá aparecendo bem aí para vocês ou tá muito pequeno? Tá tranquilo, professor. Aqui. Beleza. Aí, ó, esses valores aqui a gente pode comparar com os valores que a gente calculou. Vou copiar essa análise de variância aqui, ó, e vou transportar lá para nossa análise de variância que a gente tinha calculado lá, né? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vou transportar ela lá para vocês. Transportar ela aqui. Só para a gente poder comparar esses valores. Beleza? Aí aqui, ó, vamos lá observar a nossa nova. Fonte de variação, tratamentos, blocos, resíduo e total. Os valores de grau de liberdade, ó. 4 para tratamentos, 3 para blocos, 12 para resíduo, 19 no total. Soma de quadrados, ó. Para tratamento, 20,59777. Aqui, né? O Excel trabalha com mais casas. Para a coluna 0,4031. Para o erro, 1,1917. E o total, ó, 22,1926. Quadrado médio, que ele aqui ele põe MQ, né? Mas é o quadrado médio. 5,1499, né? 5,1494. 0,1344 e 0,993. E o F calculado, ó, 51,85, 1,35. E aqui o F crítico, ó, 3,26, arredondando, né, e 3,49. Então, a análise de variância dá para ser feita rapidamente, muito fácil no Excel. O que vocês acharam aí? É mais fácil fazer pelo Excel ou calculando na calculadora? Pelo Excel, né, professor? Pelo amor de Deus. E aí, mas vocês entenderam para fazer esse cálculo no Excel? Sim. Tem alguma dúvida? Não? Bom, como não tem dúvida, então vamos fazer um teste aí, treinar, né? Vocês vão treinar com um exercício. Eu postei um exercício para vocês lá no portal, tá? Então é a nossa atividade de sala, ó, parcial 2, tá? É a atividade 2. Ela tá postada para vocês lá na unidade de ensino 3, na seção 2. Acessem lá o AVA. Então, não vou mostrar hoje aqui porque o AVA tá com problema, né? Eu não tava conseguindo acessar. Mas sorte que eu tinha tirado esses prints antes. Então, acesso o AVA, a disciplina de experimentação agrícola, unidade de ensino 3, depois seção 2. Dentro da unidade de ensino 3, seção 2, vocês vão lá em pós-aula. Clica lá em pós-aula, tem atividade que chama ó, atividade de sala de aula parcial 2 do segundo bimestre. O que é essa atividade? Ó? É uma atividade que vale de 0 a 375 pontos. Vocês vão, né, baixar o arquivo, vão responder ele, tá? Como a gente estava fazendo lá no início. Vocês têm até o dia 3/11, às 23 horas e 59 minutos, horário de Cuiabá, para enviar para mim essa atividade respondida. Vocês vão me enviar por e-mail. Ó. Meu e-mail é maicomarinho@outlook.com. Vocês vão fazer esse envio dessa atividade aí
dentro do prazo estabelecido com as respostas. Deixa eu abrir aqui para vocês, só para mostrar como é essa atividade. Espera aí que o trem que tá... Vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão fazer o download e aí vai vir a atividade lá para vocês, tá? Opa, não é essa. Não, acho que eu vou ter que ir lá no AVA mesmo. Vamos ver se eu consigo acessar aqui hoje. Vai lá no AVA, dentro da disciplina de experimentação agrícola, unidade de ensino 3, seção 2. Dentro da unidade de ensino 3, seção 2, vai lá em pós-aula. Aí tem lá a atividade, tem o linkzinho. É só clicar no link, vai baixar o arquivo. Baixou o arquivo. Vocês vão responder essa atividade, tá? Que vai seguir passo a passo que a gente fez na aula de hoje, tá? Você vai formular a hipótese aqui, escolhe H0 ou H1 para formular ela, preenche esse quadro de análise de variância, aplica o teste de F e aí explica, né, por que que esse experimento foi feito em DBC, vai calcular e interpretar o CV e depois vai responder essa pergunta, ó. Sabendo, né, tem que aplicar aqui o teste de Tukey para poder responder essa pergunta aí. Na análise de variância, professor, eu preciso fazer calculando, né, passo a passo? Pode ser. Se quiser fazer usando o Excel, também pode. Mas aí, junto com esse arquivo do Word, vocês vão me mandar o arquivo do Excel, igual esse aqui, ó, né, mostrando que vocês montaram a tabelinha lá e fizeram a análise. Tem que vir, tá? Quem quiser fazer passo a passo, né, tá aqui as fórmulas, ó. No final, coloquei as fórmulas aqui para vocês. E aí vocês vão também detalhar passo a passo, tá? Se quiser fazer no Excel, pode fazer. Se quiser fazer usando a calculadora, também pode. Tem que preencher e responder todas essas, né, 5 perguntinhas que tem lá. Entenderam o que é a atividade? Sim ou não? O professor tem que mandar o arquivo de Excel com cálculo junto? Não com isso aqui, ó. Vai montar a tabela, vai aplicar, vai fazer análise de variância e não vai ficar dessa forma como está aparecendo aqui para vocês. Aí você salva e me manda esse arquivo. Entendeu? Ah, beleza, então. É igual esse, não tem cálculo. O Excel que fez o cálculo pra gente. Entendeu? Sim. Sim? Belezinha, então. Então, o que eu vou fazer? Eu vou já enviar aqui para vocês agora, lá no grupo. Deixa eu ver se é esse. Isso. Vou enviar lá para vocês no grupo, ó, essa atividade, tá? Então, já vou postar ela aqui para vocês lá no grupo. E aí, se vocês tiverem problema lá de acessar no portal, tá ali no grupo. Só quero que alguém tente baixar o arquivo e ver se abre e me dá ok aí, só para ficar tranquilo, porque como a gente está com problema, né, pessoal, lá no portal, para vocês não terem problema, vai ter atividade ali, dá para fazer normalmente. Tranquilos? Tem alguma dúvida com relação a essa atividade? Sim ou não, pessoal? Não, professor. Tudo tranquilo? Sim. Bom, então, façam essa atividade, aproveitem aí. Daqui a pouco eu já vou fazer o download da aula de hoje e posto no portal para vocês, tá? E aí vocês vão ter lá o vídeo da aula de hoje para usarem como base para vocês poderem responder essa atividade. Lembrando que vocês têm até o dia 3/11 para responder responder e me fazer o envio
tem que fazer o envio via e-mail. Tudo bem? Tranquilo aí, pessoal? Ok, professor. Bom, então, pessoal, desejo aí para vocês um ótimo resto de semana, né? Aproveitem aí o tempo que vocês têm para fazer essa atividade. E aí a gente se encontra na quarta-feira que vem para a gente falar um pouquinho sobre outras ferramentas de análise. Tranquilo? Ok. Tranquilo. Então tá, então uma ótima semana aí para vocês e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, professor. Tchau.